bonito acha feio o que não é espelho. Caetano Veloso. Se achar belo ou bela não é algo danoso, é autoestima alta. Ser narcisista todos nós somos em muitos momentos da vida. Por exemplo, o bebezinho. Nós vamos conversar sobre o narcisismo, mas quando ele se transforma num transtorno. Rosângela Parga, que é psicóloga, vai falar para a gente sobre a personalidade do transtorno narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno que abarca alguns comportamentos do ser humano. Esse cérebro, ele funciona de uma maneira diferenciada. Essa pessoa, ela percebe o mundo, ela tem percepções de mundo diferente das pessoas ditas regulares, né, que têm uma regulação mais ajustada. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele tem algumas características que são específicas e que entre essas características, nós podemos observar pessoas que têm um grande poder de persuasão, um grande poder de manipulação do ambiente e das pessoas, pouca ou quase nenhuma empatia, situações onde essa pessoa se coloca como alguém bem maior que os outros, tem uma sensação e uma necessidade de ser reconhecido e engrandecido. E é de uma frieza tão grande que não sente culpa, não sente remorso por manipular e maltratar aquela pessoa que mais ama. Às vezes eu costumo falar que por exemplo, as relações abusivas, que hoje está tão na moda se falar sobre relacionamentos abusivos, mas todo relacionamento abusivo, ele tem um traço de narcisismo do abusador. Esse abusador, ele tem componentes narcisistas. Então, é importante que a gente entenda que não é uma questão de sociopatia ou de psicopatia. Na realidade, essa pessoa ela tem uma baixa ou quase nenhuma empatia pelo outro. Então, a dor do outro não é comungada por ela. Ela não se ressente e ela não percebe que as suas ações prejudicam ou invalidam o outro. E se percebe, isso não é valorizado dentro do relacionamento. O convite para fazer esse filme foi talvez a complexidade do personagem. Por mais que ele não seja um malvadão, digamos assim, com intenção de fazer o mal, né, um cara que pensa mais no proveito próprio, ele é um cara duas faces, né, no mínimo, né, é um cara que adota personagens diferentes para atrair diferentes vítimas. Enquanto ele estava com você, ele estava namorando com outra mulher. Esse tipo de cara às vezes namora até com 5 mulheres ao mesmo tempo. O que ele fez? Ele inventou uma história e tirou todo o dinheiro que ela tinha. Nós vamos voltar a falar sobre essas características, são muitas. E eu descobri que eu convivi com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, né? Vamos lá. Existem homens e mulheres, em maior grau, homens, né, com o transtorno. Fala da diferença no comportamento, se existe. Bom, a personalidade narcisista, esse transtorno ele acomete homens e mulheres, sendo mais observado entre os homens. Porém, também existem, claro, mulheres com um transtorno de personalidade narcisista. E isso, a diferença efetiva, não existe uma diferença específica. Na realidade, a diferença ela é mais a cunho social. A representação social masculina e feminina quando manifesta determinados comportamentos como esse. Por exemplo, um homem que é extremamente controlador não é visto tão prejudicado. É meio que é naturalizado. É considerado. É meio que naturalizado na sociedade. Enquanto que uma mulher, ela é considerada uma mulher estranha à norma, uma mulher que não cumpre os requisitos ditos normais
para os relacionamentos. Então, na realidade, é o mesmo comportamento, mas a interpretação social desse comportamento é diferente. Somos criadas para cuidar, que não é certo. Todo mundo deveria ser educado para o cuidado, né? Homens e mulheres. Nós, mulheres criadas para cuidar, então, no momento que tem uma com comportamento narcisista que não justifica, aí já tem um olhar bem diferente, né? Sim. E os filhos dessas pessoas, filhos e filhas, sofrem muito com isso, né? Sim, porque vamos falar aqui um pouco sobre as mães narcisistas, né? Existe a questão do cuidar, que é colocado, infelizmente, ainda em cima da figura feminina, essa noção de cuidado. Porém, o que a gente observa é que essas mães, ela quer reter esse filho, a observar todo o movimento desse filho e ter controle sobre esse movimento. Então, a partir daí, a gente consegue já definir e observar esse comportamento mais controlador, mais manipulador, um comportamento mais onde essa mãe se coloca como alguém extremamente necessária na vida desse filho, e isso vai sufocando esse filho, vai fazendo com que ele perca as suas características de independência. Você vai adorar ver isso aqui. Estrela de cinema consegue ter tudo. Carreira, lar e família. Deixa eu ver isso, deixa. Meu Deus, Cristina, não pode ser. Da última vez que eu a vi, você tinha 4 anos. Como vai, senhorita Bennet? Ei, me chame de Bárbara. Estão lhe ensinando boas maneiras lá em Chadwick. Não é só isso que estão ensinando a ela. E o que acha da escola? Eu gosto muito. Ela foi expulsa. Isso é mentira. Com licença, Bárbara. Cristina, quero falar com você. Na outra sala. Com licença. Por que me desafia deliberadamente? Por que você disse a ela que eu fui expulsa? Porque você foi expulsa! Isso é mentira! Você adora, não é? Adora me forçar a bater em você! Oh, não! Bárbara, por favor, Bárbara! Deixa a gente sozinha, Bárbara. Se precisar de alguma coisa, peça Caroline. Oh, isso é formidável! É formidável! Você deliberadamente me envergonhou na frente de uma repórter! Uma repórter! Por que foi que você me adotou? Porque eu queria um filho. Porque eu queria alguém para amar. Não represente para mim. Eu quero saber. O que foi que você me adotou? Talvez tenha feito isso por um pouco mais de publicidade. Tina, isso não é verdade. Você sabe que não é verdade. Talvez só uma parte da verdade. É mais com as filhas, a mãe com a filha, ou tem diferença no tratamento? Na realidade, os estudos não trazem essa diferença, né? A gente volta novamente a falar sobre a questão da representação social. Então, assim, mães que controlam e que têm uma necessidade de controle maior de filhas e filhos, são vistas de maneiras diferentes. A mãe que controla muito a filha é uma mãe cuidadosa, é vista em algumas situações como aquela mãe extremamente cuidadosa. Já uma mãe que controla excessivamente o filho, ela é vista como uma mãe possessiva.
né? Uma mãe controladora. Então, nas duas situações, o narcisismo está presente. E o que difere uma situação da outra é exatamente a leitura social que as pessoas fazem sobre isso.